Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai retomar o texto Avaliação da Aprendizagem Escolar, apontamento sobre a pedagogia do exame do Cipriano Lucchesi. Então, como a gente começou a falar na nossa aula anterior, o Lucchesi, ele nos convida a refletir o quê? Para ele coloca que a prática pedagógica, tal qual nos é posta hoje, em grande maioria das vezes, ela está polarizada entre provas e exames. Eu pergunto para vocês, vocês já tiveram a oportunidade de frequentar alguma escola que não tinha prova, fazer alguma disciplina que não tinha nenhum sistema de avaliação? Nesse contexto, a avaliação culmina em você conseguir uma determinada quantia de pontos que te promove e te permite avançar dentro das séries, do ciclo que você está cursando, tá? Então, para o Lucchesi, os sistemas de avaliação, na atualidade, eles estão muito mais interessados nos percentuais de aprovação e reprovação do aluno do que naquilo que o aluno absorveu, conseguiu aprender, foi significativo nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, para o Libânio, o exercício... O Libânio não, gente, estou toda hora falando. Então, para o autor, para o Lucchesi, o nosso exercício pedagógico escolar atualmente é muito mais atravessado por uma pedagogia do exame do que uma pedagogia do processo de ensino-aprendizagem. É muito mais centrado na prova como elemento para promoção, para avanço, do que uma prova como aquilo que afere o que o aluno conseguiu aprender vinculado ao processo de ensino-aprendizagem. Então, qual que é a primeira preocupação quando um aluno começa uma disciplina, começa um curso? O Lucchesi nos coloca que uma das primeiras preocupações que emergem é entender como que vai se dar o processo avaliativo dentro dessa disciplina e quais são os mecanismos que o aluno precisa fazer para obter os meios que sejam necessários para essa aprovação. Então, a gente tenta muito mais conhecer as normas, os modos, como as provas serão obtidas, entender o que eu tenho que fazer para passar de ano, para ser aprovado, e as notas elas acabam se tornando medidas muito mais de promoção do que de compreender o processo de ensino-aprendizagem em si. Ele coloca também que em muitos casos a avaliação ela se torna um processo de terror. É muito comum encontrar alunos, até mesmo se a gente retoma a nossa trajetória escolar, em que a gente se depara com professores que dizem: estudem, caso contrário vocês vão se dar mal. Fiquem quietos, o dia da prova está chegando, a prova de vocês está daquele jeito. Então, isso o Lucchesi coloca como atenção das provas. As provas elas acabam sendo utilizadas muito mais como instrumento de ameaça e tortura do que um instrumento que pode nos auxiliar a investigar e a entender o processo de ensino-aprendizagem. Muitos professores utilizam esse mecanismo quando veem que o trabalho pedagógico não está surtindo muito efeito. E esse processo de utilizar a prova como um instrumento de ameaça, para o Lucchesi, é o que ele chama de sadismo homeopático. Nesse contexto, as provas elas são utilizadas como um fator negativo de motivação. O aluno acaba se dedicando àquele conteúdo, não porque ele é importante ou porque ele tem interesse de aprender, mas sim porque ele se vê ameaçado por uma prova e ele não quer se ver envolto nesse processo, ele quer sair desse sentimento de ameaça e perseguição. Observa-se também que os pais dos alunos, de um modo geral, também estão muito voltados para a promoção. Tanto que a gente vê no final de bimestre, de trimestre, sobretudo na educação básica, a entrega do boletim. O pai ele tem expectativa sobre a nota do filho, quer que o filho seja aprovado. Tanto que quando a gente vê nas escolas a ocorrência de reuniões de pais e mestres, essas reuniões elas giram em torno da nota, em torno do resultado que estão ali no boletim. E muitas vezes os pais que têm filhos que têm notas boas, eles não sentem a necessidade de conversar com o professor, como se a nota refletisse que tivesse tudo bem com aquele aluno. E as reuniões de pais e mestres, na maioria das vezes, elas são colocadas para mais de uma turma. Então, o Lucchesi ele coloca que esse tipo de reunião organizada assim, ela não proporciona que pais e professores eles dialoguem de uma forma calma, de uma forma construtiva. E se torna muito mais um ritual para que não haja um encontro educativo e sim para que se exponha e se discuta as notas. O sistema de ensino, o Lucchesi também nos coloca que ele quer verificar
a nota de todos os alunos, que se centra-se muito mais na estatística, e que essa estatística que a nota representa, ela nos mostra muita coisa do que a gente é capaz de tentar simplesmente observando o número. E a gente vê que essa estatística, ela aparece muito em outdoors. Quando a gente vê, por exemplo, quando sai o resultado do Enem, sempre a gente vê notícias, a escola tal está primeiro do ranking do Enem, escola tal no ranking do Enem tal, mas esconde algumas coisas. Este exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui é um caso. Existem escolas que elas criam turmas com alunos que são alunos que têm bom desempenho nessas avaliações e acabam que na hora que sai esse ranqueamento do Enem, como é o caso dessa escola, do Colégio de Aplicação Faria Brito de Ceará e do Objetivo de São Paulo, foram alunos que tiveram notas muito boas, mas era uma turma específica, não representava toda a escola. Então, muitas vezes, essas escolas ocupam ao mesmo tempo. Tem o caso de uma que ocupa o primeiro lugar no ranking e está na posição 569. Esse dado estatístico não representa toda a escola, mas sim uma turma dessa escola, que é uma forma que é feita para poder mascarar esse resultado. A gente vai ver ao longo da disciplina, vamos refletir sobre o Sistema Nacional de Avaliação. Esse sistema de avaliação, ele se contenta com base de notas que são feitas em exames de larga escala. E algumas das críticas que se tece é que se considera apenas os resultados gerais. Então, se o estabelecimento chegou naquela média que foi estabelecida, está tudo ok. E acaba que esse tipo de ranqueamento, a forma como é divulgada, acaba que se torna um mecanismo de controle, não de aprimoramento da prática pedagógica. Porque uma escola que não vai bem, por exemplo, no IDEB, a gente vai ver que vai ter pai reclamando, ela não vai receber tantas verbas como deveria, pode ser que ocorram inquéritos administrativos, muita coisa está por trás dessa avaliação. Quando uma escola vai bem, ela recebe a propaganda positiva, mas quando ela vai mal também, nessa nota, tem impactos para ela. Mas será que é somente a nota? O que essa nota reflete? O que tem por trás dela? Então, para o Lucchesi, essa pedagogia do exame que a gente vivencia hoje tem alguns desdobramentos. O primeiro deles é que muitas vezes as provas são feitas para reprovar. Alguns professores elaboram provas não para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, mas como uma forma de ameaça, faz provas com conteúdos que não foram repassados dentro de sala de aula, provas com questões com nível de complexidade maior do que a turma consegue, uso de uma linguagem incompreensível. Então não são provas para o aluno conseguir ver o que ele aprendeu, mas sim provas com o intuito de reprovar. A questão dos pontos a mais ou pontos a menos é outro ponto que ele nos convida a refletir, que tem professores que muitas vezes fazem promessas de pontos não em função das atividades regulares, mas, por exemplo, trazer material. Se você trouxer material X para a aula, eu te dou um ponto. Mas será que trazer o material X para a aula está de fato é algo que contribui no processo de ensino-aprendizagem do aluno? É algo que efetivamente deve ser avaliado? A gente vê muitas vezes a avaliação usada como instrumento de disciplinamento, se a turma não está comportando dentro da expectativa. Tem professores que dizem que vão dar provas difíceis para a turma, então uma avaliação ela se ergue em torno do medo. E por que isso acontece? Então o autor vai buscar explicações dentro da nossa história. Para ele, o primeiro ponto é a pedagogia jesuítica. Como a gente viu em disciplinas anteriores, a nossa pedagogia tradicional é muito pautada na herança dos jesuítas, que foram responsáveis por dominar o quadro educacional do Brasil por vários séculos. A pedagogia jesuítica, que seguiu o Ratio Studiorum, ela tinha atenção especial ao ritual das provas e exames. As provas elas eram ocasiões solenes, que eram compostas por uma banca examinadora, a gente tinha comunicação pública dos resultados, a gente tinha a premiação. Então, é de certa forma herança dessa tradição jesuítica. A pedagogia de Comênio também tem influência nisso. Comênio é o pai da didática, como a gente já viu em disciplinas anteriores. E para o Comênio, a educação ela deve ser centrada no interesse do professor. E o professor deve fazer uso dos exames como meio de estimular o trabalho intelectual. E para o Comênios, o medo é um excelente meio de manter os alunos atentos às atividades. Para ele, o aluno aprende com muito mais facilidade, com economia de tempo diante do medo. Então, é também mais um elemento que se soma. A sociedade burguesa, nós estamos imersos numa sociedade burguesa. A pedagogia tradicional, ela surge nesse contexto. E a sociedade burguesa é uma sociedade que não é igualitária.
A gente tem uma seletividade escolar e escolas para cada tipo de sujeito que se quer formar. Então, todo esse quadro se junta para explicar o contexto atual da educação. O Luquez também fala de uma espécie de fetiche que existe em torno da avaliação. A avaliação da educação, por meio das provas e exames, ao longo da história, se tornou um fetiche, porque ela foi criada pelo ser humano, ela foi instituída pelo homem, mas ela se tornou algo que é independente, que é dominador e que se universalizou no mundo todo. E as provas e os exames, eles são, na maioria das vezes, realizados em torno do interesse do professor e do sistema de ensino, e nem sempre levam em consideração o aluno e o que foi ensinado. E as notas, elas são vistas como se não tivesse nada a ver com a aprendizagem. Quando uma turma toda zera uma prova, isso é muito significativo, precisa de ser revisto. Às vezes o problema não está só no aluno que não estudou. Aprovação e reprovação se tornaram elementos muito mais fortes da nossa cultura educacional do que a relação professor-aluno. Muitos professores passam a ver o aluno simplesmente como nota, desconsidera todo o contexto. E as notas, elas se tornam uma divindade. Tem professores que acabam sendo conhecidos como durão, uma forma do professor demonstrar o seu poder, e os alunos saem em busca dessa nota como se fosse um santo graal. Então, nesse contexto, não é importante aprender. O importante é a nota que vai te promover, que vai te passar de ano. A nota, ela tem dominado todo o quadro educacional e é em função dessa nota, dessa vivência que a prática escolar tem se instituído. O medo, gente, nesse contexto de avaliação, o Luquez nos convida a pensar que o medo, ele é um importante mecanismo de controle social. O medo, ele possibilita frear uma série de ações indesejadas. Então, ao longo da história, a gente observa que Estado, Igreja, família e escola fazem uso do medo, de mecanismos que causam medo, de forma exacerbada. O medo leva a uma submissão forçada. E a gente vê ao longo da nossa história que no primeiro momento o medo era imposto nas escolas por castigos físicos. Mas esses castigos físicos, eles vão sendo abandonados e vão sendo substituídos pela punição, pelo castigo psicológico. Então, o castigo psicológico, muitas vezes, ele pode machucar muito mais do que um castigo físico. É muito mais efetivo você disciplinar do que você punir. Então, o aluno estuda, não por conta que ele vai tomar uma palmatória, mas por medo de ser reprovado, por medo dos pais não encararem bem essa nota baixa. Então, o medo acaba que se torna um elemento do processo avaliativo. E quais são, segundo Luquez, as consequências dessa pedagogia do exame? Pedagogicamente, a gente vê que a centralização dos exames não auxilia na aprendizagem dos estudantes e secundariza o significado do que é aprender. Psicologicamente, a pedagogia do exame cria personalidades submissas. A sociedade, por intermédio de professores de ensino, ele acaba desenvolvendo formas que vão conformando a personalidade dos estudantes. É útil para a construção de uma autocensura e para a internalização de padrões de conduta. E sociologicamente, essa pedagogia do exame faz uma seletividade social. O que seria essa seletividade? Eu pergunto para vocês, quantos colegas que estudaram com vocês no ensino fundamental concluíram o ensino médio? Quantos foram para o ensino superior? Quantos foram fazer uma graduação em uma instituição pública de ensino? Pensem que a peneira, ela só vai afunilando, só vai selecionando. Não é um sistema que é igualitário e acessível para todos. Então é isso, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição. E não deixem de fazer a atividade avaliativa da semana. Até a próxima!